Olá, muito bom dia para você. Hoje nós vamos entrar no mundo 4.0. Pois é, você vai ver como a inteligência artificial está promovendo a chamada quarta revolução industrial. E você, está preparado para essa revolução 4.0? Então pode rodar a vinheta que o Ciência é Tudo está começando agora. Bem, o termo Indústria 4.0 foi usado pela primeira vez em 2011 em um projeto do governo alemão que buscava utilizar a tecnologia para aumentar a produtividade da sua indústria. Não ficou claro para você? Não se preocupa, porque agora nós vamos entender o que é esse conceito de tecnologia 4.0. Há cerca de 260 anos, a primeira revolução industrial se iniciava. Ela foi marcada pela substituição da produção artesanal pelo uso de máquinas. Hoje, chegamos à indústria 4.0, também chamada de quarta revolução industrial. A tecnologia 4.0 é um conceito que representa a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias, como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem, com o objetivo de promover a digitalização das atividades na indústria e na sociedade, melhorando os processos e a produtividade. Com a incorporação da robótica avançada e dos sistemas de conexão máquina-máquina, a ideia é que cada vez mais os aparelhos eletrônicos conectados à internet conversem entre si, gerando uma autonomia das operações em várias áreas, como a indústria, a agronomia, a ciência, sistemas de informação e o comércio em geral. Isso é possível por causa da utilização e da análise de dados de maneira cada vez mais complexa e gigantesca. O objetivo do ser humano é saber programar e integrar as máquinas para que elas realizem trabalhos específicos e com perfeição, mas que garantam qualidade de vida para toda a população. A tecnologia 4.0 é uma nova forma de abordagem dos processos produtivos e também pode garantir o gerenciamento sustentável dos recursos e dos resíduos gerados pela produção atual em todo o mundo. Bom, a chegada da tecnologia 4.0 no mercado de trabalho trouxe algumas preocupações. A principal delas é em relação à substituição da mão de obra humana por máquinas. Será que algumas profissões podem desaparecer? É isso que a gente vai ver agora. A adoção da internet, da robótica e, mais recentemente, da inteligência artificial no mundo do trabalho faz parte do que os especialistas chamam da quarta revolução industrial. O uso cada vez maior dessas tecnologias muda o mercado de trabalho com a criação de novas profissões. Por outro lado, outras carreiras serão extintas, já que podem ser desempenhadas por sistemas ou programas. O uso da inteligência artificial se intensificou com a pandemia da Covid-19, inclusive em áreas como a da pesquisa de medicamentos ou diagnósticos de doenças. Nesse cenário, os profissionais precisam se aperfeiçoar e qualificar para as atuais demandas. De acordo com dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, pelo menos 1/3 dos trabalhadores vai precisar se atualizar para manter os empregos. No Brasil, conforme a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, 12% dos postos de trabalho podem ser substituídos nos próximos 5 anos. A inteligência artificial pode criar, nos próximos anos, novos empregos em áreas como saúde, educação e ciência. No entanto, trabalhos com tarefas físicas e mais repetitivas, que podem ser automatizadas, tendem a diminuir em áreas como comércio varejista e na indústria de transformação. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
estima que 14% dos empregos de média qualificação podem desaparecer e 35% serão transformados com o uso da inteligência artificial. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, criou a Rede de Inovação e Inteligência Artificial. São cerca de 250 especialistas na área atuando nas unidades da Embrapi, formadas por centros universitários e institutos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. De fato, a pandemia acelerou a transformação digital das empresas no mundo inteiro. Por exemplo, 43% das empresas globais passaram a adotar algoritmos de inteligência artificial. E no Brasil não foi diferente. Segundo a pesquisa realizada pela rede MCTI Embrapi de inteligência artificial, 76% das empresas entrevistadas pretendem ampliar seus investimentos e adotar algoritmos de inteligência artificial para apoiar o seu crescimento. Essa rede ela conta com 19 unidades Embrapi, mais de 250 pesquisadores dedicados à inteligência artificial e que também discutem uma série de questões fundamentais e de futuro, como por exemplo, quais são as habilidades que serão exigidas do trabalhador do futuro, quais são que tipo de qualificação que nós temos que ter para preparar esse trabalhador e também como que a gente vai requalificar os nossos trabalhadores para as habilidades que serão exigidas, não só para o trabalho de hoje, mas para o trabalho do futuro, onde a tecnologia vai estar presente o tempo inteiro. Um exemplo de ação que foi desenvolvida nesse sentido, para apoiar a qualificação, é justamente a Trilha para o Futuro, que é uma parceria do Ministério com a Embrapi e a IBM, onde pesquisadores, estudantes e professores das unidades Embrapi serão qualificados e terão acesso a cursos da IBM de altíssimo nível em inteligência artificial, blockchain, cybersecurity, entre outros temas. A atuação em universidades federais permite fortalecer iniciativas de formação e qualificação profissional mais conectadas com a nova realidade das indústrias e empresas. Entre as novas profissões ligadas à aplicação da inteligência artificial estão a arquitetura e ciência de dados, bem como a análise em processamento de linguagem e visão computacional. Bom, gente, essa parte eu adoro. Você sabia que a área da saúde já é bastante impactada pela tecnologia 4.0? E com a chegada do 5G, coisas que antes pareciam ficção científica, como cirurgias à distância, serão possíveis. Elas vão acontecer. Olha só isso, gente. O 5G promete revolucionar a indústria de dispositivos inteligentes. Com conexões mais rápidas, a tecnologia impacta a indústria, transportes, agronegócio, as cidades e as nossas casas. A nova geração de redes móveis também apresenta um potencial disruptivo em uma área que ganhou ainda mais ênfase com a pandemia do novo coronavírus: a medicina. O 5G traz novas oportunidades para hospitais inteligentes e consultas remotas, até o uso da realidade aumentada em diagnósticos e cirurgias. Isso graças à rápida transferência de dados, o período de latência e confiabilidade das conexões. Diante da pandemia do novo coronavírus, a telemedicina se tornou uma opção de atendimento médico para pacientes evitarem a exposição ao vírus em centros hospitalares. No Brasil, autoridades estabeleceram uma regulação provisória para a prática no país em meio ao enfrentamento à Covid-19. O futuro do atendimento remoto será possível através de sistemas de dispositivos implantáveis ou vestíveis, que monitoram vários parâmetros de sinais vitais registrados por diferentes sensores colocados na superfície corporal e transmitem esses dados aos médicos.
O 5G também pode contribuir para o desenvolvimento de centros de saúde inteligentes, onde a troca de informações do paciente ocorrerá a partir do momento em que a pessoa chegar ao local. A temperatura corporal será examinada, os dispositivos conversarão entre si e as notificações serão enviadas aos médicos. A conectividade aprimorada no atendimento de emergência permitirá que os paramédicos capturem os sinais vitais de um paciente, compartilhem dados com hospitais quase em tempo real e façam um diagnóstico, aumentando a assertividade do atendimento. Já a realidade aumentada ou virtual tem um enorme potencial para transformar a saúde, e o 5G é componente vital para sustentá-las. Ao gerar ambientes de treinamento virtuais, essas ferramentas podem ajudar os profissionais médicos a desenvolver as habilidades de que precisam para realizar cirurgias e procedimentos complexos, sem colocar pacientes de verdade em risco. E devido à baixa latência da rede, o 5G também pode fomentar o desenvolvimento de cirurgias robóticas, isto é, procedimentos em que o cirurgião realiza intervenções no paciente de forma remota, através de uma máquina. A aplicação da tecnologia 5G pode transformar o mundo da medicina, permitindo maior acesso aos serviços médicos, independente de onde o paciente estiver. Agora, intervalo rápido que passa voando. Você não sai daí não, porque o Ciência é Tudo já está de volta. Ciência é Tudo de volta e agora nós vamos ver como o mundo rural tem utilizado cada vez mais dispositivos modernos como drones, satélites e máquinas autônomas. Esse avanço tecnológico chega ao campo com o objetivo de aumentar a produção, reduzir os gastos e também controlar o clima e a qualidade do solo. As tecnologias e práticas digitais fazem parte cada vez mais do dia a dia dos produtores rurais. É a chamada agricultura 4.0. O uso desses recursos digitais no campo possibilita inúmeras atividades, desde acompanhar tudo o que acontece em tempo real, na palma da mão, seja por aplicativos, smartphones, tablets, computadores e drones, até tomar decisões de forma cada vez mais rápida. Agora, em 2021, alguns relatórios revelaram que cerca de 25% dos produtores rurais brasileiros já usam e já fazem transações comerciais utilizando ferramentas e tecnologias digitais, seja por redes sociais, seja por plataformas, seja por sistemas, seja por software. Tem um conjunto de tecnologias avançadas, como a internet das coisas, inteligência artificial, robótica, visão computacional, computação em nuvem, big data, analíticas, que estão mudando aí, as formas de produção e os modelos de negócio dentro do mundo, dentro do nosso país. Mas antes de chegarmos a toda essa inovação no campo, a produção agrícola passou por outras fases. Por milênios, o mundo conviveu somente com a agricultura tradicional ou de subsistência, que era marcada pelo baixo uso de tecnologias e produtividade reduzida. Já no século XX, com a introdução da mecanização no campo e do conhecimento científico, a agricultura passou a ser chamada de 2.0. Mais recentemente, recursos avançados como telemetria, sensores e rastreamento por satélite fizeram surgir a agricultura 3.0. Mas foi a integração e a conexão em tempo real dessas várias tecnologias que deram origem à agricultura ainda mais moderna e em uma versão 4.0. A internet das coisas vem contribuir para conectar objetos, conectar via sensores, componentes de solo, componentes da planta, desempenho animal e com isso subir essas informações, esses conteúdos, esses dados para plataformas e sistemas que vão dar subsídio à tomada do produtor, seja dentro do sistema de produção, seja fora do sistema de produção, ou seja pós-porteira, na comercialização, no varejo, na distribuição e até na mesa do consumidor.
No final de 2020, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial divulgou as 14 empresas selecionadas que irão participar do programa Agro 4.0, uma iniciativa da BDI em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério da Economia. O objetivo desse edital foi selecionar projetos pilotos de adoção e de difusão de tecnologias 4.0 no agronegócio. Tivemos projetos em todas as regiões do país, com destaque aí para o Sudeste, né? Mas tivemos projetos também Sul, Centro-Oeste, Nordeste e também no Norte, né? Isso para a gente foi bastante interessante e essas propostas possuem ações de difusão de tecnologias que vão chegar aí até 700 produtores, 700 empresas do setor produtivo. O Premoplan é um conjunto de soluções com aplicação modular para a modernização da plantadora de cana. São aplicados neles sensores e a automação. Então, na automação, ela é aplicada na cabine da plantadora, tirando essa operação manual, certo? São aplicados sensores de insumos que controlam os defensivos, os fertilizantes e a muda. São aplicados também controladores de fluxo e é realizada a instalação de um sistema de monitoramento de câmeras. Hoje, a criação de aves ela fica na mão do produtor por 45 dias. Dentro desses 45 dias, o ambiente de criação ele precisa ser muito diferente para uma ave jovem para uma ave adulta. E essa produção ela não aceita uma variação de temperatura fora dos limites ideais. Então, o objetivo dessa ferramenta que faz o monitoramento, a pesagem e nos envia a informação e envia também para o produtor, né, através de um aplicativo de acesso à internet, é que ele consiga manter a produção em níveis ideais, tendo uma otimização dessa produção, melhorando a sua questão financeira e também reduzindo o custo de produção, que acaba sendo interessante para todo mundo. Então, o projeto contemplado no edital da BDI, Agro 4.0, é desenvolvido juntamente aí com a Indusfrio e a Sociedade Rural do Paraná, e nós propomos desenvolver, então, automações, otimizações, sensoriamentos remotos para a produção, utilizando, então, essas ferramentas de indústria 4.0 e também a IoT embarcada nas câmaras de criação e também em todos os equipamentos. Você pode nem perceber, mas a ciência é fundamental para o desenvolvimento do trânsito. E a tecnologia 4.0 traz melhorias para a mobilidade urbana através de semáforos inteligentes, monitoramento por câmeras e outras inovações. É isso que a gente vai ver agora. Os símbolos e códigos sempre estiveram presentes no trânsito para possibilitar a harmonia na comunicação e convivência entre os motoristas, ciclistas e pedestres. Assim foram criadas, por exemplo, as sinalizações de trânsito, as faixas de pedestres, os semáforos e as ciclovias. E com os avanços das tecnologias é possível aperfeiçoar esses sistemas já em funcionamento. Na área da mobilidade, tecnologias como a inteligência artificial são ferramentas para tornar tudo mais fluido. Os semáforos inteligentes, por exemplo, com o uso de câmeras, com software de inteligência artificial, estão o tempo todo contando o número de veículos que estão passando naquele lugar e readequando o tempo de abertura e fechamento dos semáforos para que aquele trânsito não fique congestionado e flua de uma maneira melhor. Com vários sensores, com essas câmeras, com contagens de veículos, com tudo isso que está sendo gerado, os gestores públicos podem tomar decisões, por exemplo, de onde pôr mais ciclovias, onde pôr mais faixas de pedestre, botoeiras de pedestre, recursos de acessibilidade para deficientes físicos e, com isso, melhorar o trânsito para os veículos, mas também melhorar o deslocamento de pedestres e de ciclistas, transformando assim a qualidade de vida naquela cidade. E para implementar essas novas tecnologias surgiram as Sandbox, uma zona de demonstração e testes criada dentro das cidades para que a população possa validar a utilidade de cada um dos novos dispositivos. A partir da aprovação, aquela melhoria pode ser replicada para o município inteiro. Um exemplo de Sandbox é a Vila A Inteligente,
que já está em operação em Foz do Iguaçu, no Paraná. Hoje na Vilar nós temos sendo testados tecnologias na área de semáforos inteligentes, câmeras de reconhecimento de placas de veículos, câmeras de vídeo monitoramento, e luminárias inteligentes com câmeras e conectividade integrados, Wi-Fi público, pontos de ônibus inteligentes, tudo isso controlado por uma central de comando e controle, onde a gente tem softwares de inteligência artificial, de controle semafórico, softwares de reconhecimento de placa de veículo, softwares de reconhecimento facial e softwares de vídeo monitoramento, além de outros softwares de inteligência que pode auxiliar na gestão municipal. O gerente da Unidade de Novos Negócios da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial explica que em poucos meses de operação já é possível identificar a solução de problemas. Já temos alguns crimes que foram solucionados graças às câmeras que existem lá no bairro. Já existem ganhos de mobilidade, cruzamentos que antes tinham uma retenção de veículos grande, principalmente em horários de pico. Hoje não existe mais, graças ao uso de semáforos inteligentes. A próxima etapa da Vila A Inteligente é um edital de chamamento público para que mais startups e empresas de tecnologia possam divulgar seus produtos. Esse incentivo a projetos de transformação digital é um passo que nos aproxima cada vez mais das cidades inteligentes. Eu acredito que estamos sim mais próximos das cidades inteligentes. As cidades, o principal é você conseguir mudar a cultura do gestor público para entender que ele necessita promover a transformação digital, a inovação no seu município. E isso já foi conseguido. A gente vê vários gestores já em seus planos de governo, trazendo temáticas de tecnologia, de inovação, de saúde 4.0, mobilidade 4.0, segurança 4.0. E com isso a gente está vendo que realmente as cidades estão se tornando numa velocidade muito grande e cada vez mais inteligentes no Brasil e no mundo. Agora chegou a hora da gente girar pelo Brasil e ver o que está rolando. É o nosso Giro de Notícias da semana. Rondônia é mais um estado a contar com o programa Centelha 2 MCTI. A segunda edição do Centelha vai escolher 22 propostas inovadoras de empresas no estado de Rondônia e serão destinados mais de 1,4 milhão de reais em investimentos. Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento e a criação de empreendimentos inovadores, o programa é coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, através da financiadora de estudos e projetos, a FINEP, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O ministro Marcos Pontes destacou o potencial do Centelha 2. Para que isso aconteça, você tem que ter essa injeção, né? Você precisa do conhecimento, você precisa da paixão das pessoas para colocar aquela ideia na prática e você precisa dessa ajuda, né, para dar partida, centelha, né, naquela ideia que é o que esse programa significa. Esse é um dos programas que eu tenho muito orgulho no Ministério. Né, eu lembro quando a gente chegou lá, que foi falado, olha, existe esse programa, tá na gaveta aí dentro. Você fala, não, vou tirar da gaveta esse negócio para fazer funcionar. Então, Paulo Vinha, a equipe da FINEP, vamos fazer esse negócio funcionar. A primeira edição já foi um sucesso, com 17 estados participando. Essa segunda edição, ampliada em 25 estados. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui. Foi legal demais acordar cedo nesse sabadão e vir aqui para a gente trocar essa ideia. Mas olha só, se você quiser rever esse ou qualquer outro programa, basta acessar o canal da TV Brasil no YouTube ou acompanhar tudo pelo aplicativo TV Brasil Play. Tá tudo lá. Eu me despeço de vocês. Semana que vem a gente tá de volta. Um bom fim de semana a todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau.